Olá, eu sou a Michele da Luz Domingos e você está escutando Audiversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse é o episódio Relações Étnico-Raciais, que visa apresentar sucintamente os conceitos de raça, relações raciais e racismo, com particular atenção ao modo pelo qual eles se apresentam na sociedade brasileira e ao modo pelo qual repercutem nas relações de poder político e institucionais. Além disso, discorrer em perspectiva panorâmica uma introdução às concepções de educação para as relações étnico-raciais, antirracismo e branquitude, no campo da história e no ensino de história. Agora, o doutor em História Social pela Unicamp e professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orienta pesquisas no programa de pós-graduação em História e no mestrado profissionalizante em Ensino de História, é coordenador do projeto de pesquisa O Privilégio da Cor, Administração Pública, Racialização e Identidades Brancas do Brasil Escravagista, Marcos Vinícius de Freitas Rosa aborda o tema Educar para as Relações Étnico-Raciais, Novas Perspectivas. Olá, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Vinícius, eu sou professor de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho a respeito de algumas perspectivas novas a respeito de algo que nem todo mundo conhece, sabe exatamente o que é, mas que com certeza já ouviu falar alguma vez, que são relações étnico-raciais, né? Então, eu vim aqui para conversar um pouco a respeito do que é educação para as relações étnico-raciais e contar para vocês a respeito de umas novas formas de abordagens, novos entendimentos que têm surgido no campo da educação e no campo da história a respeito dessa temática, né? Então, basicamente, é importante a gente retomar um pouco da história do que seja essa educação para as relações étnico-raciais, né? Durante muito tempo se pensou que a história dos negros era sinônimo de história da escravidão, né? E se reduzia as pessoas negras a esse período, né, que foi tão longo na história brasileira, que foi um período de exploração de africanos traficados, vamos dizer assim, né, trazidos para o Brasil por meio do tráfico e que alimentou um regime escravista durante muito tempo, né? Os historiadores, então, durante muito tempo reduziram a história dos negros à história, então, do tráfico, da exploração por meio da escravidão. Só que nós temos, mais recentemente, né, grupos de historiadores e de historiadoras e, sobretudo, uma nova geração de historiadoras e historiadores negros que tem se empenhado em contar outras histórias a respeito da população negra no Brasil, nas diversas regiões do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul e, inclusive, aqui mesmo em Porto Alegre, né? Então, se durante muito tempo se pensou que a história dos negros era necessariamente história da escravidão, hoje em dia a gente olha para a história dos negros e olha também o processo de construção da liberdade. O que isso significa, né? Que lá no século XVIII, XIX, do ponto de vista desses proprietários, dessas pessoas que trabalhavam no tráfico, né, trazendo africanos para o Brasil, eles tinham uma determinada visão a respeito dessas pessoas que eram tratadas como coisas, como meros objetos. Mas essa visão a respeito dessas pessoas não significa que essas mesmas pessoas vissem a si mesmas com esses mesmos olhos. Então, a gente tem uma série de historiadores e historiadoras que têm mostrado como que os escravizados, né, eram protagonistas, ainda que em condição de subalternidade, eles ainda assim encontravam formas de resistir a essa dominação, né? E aí é que a gente começa a sair dessa ideia de que a história dos negros é necessariamente a história da escravidão e começa a perceber que a história dos negros é também uma história de construção da liberdade. Então, é justamente olhando para esse processo de resistência dos negros à dominação escravista que a gente começa a entender o que seria essa educação para as relações étnico-raciais. Pouca gente sabe que lá no final do século XIX, no final do período escravista, os negros estavam organizados, agindo
contra a escravidão. E, em grande medida, aqueles negros que já haviam conquistado a liberdade, que já tinham saído do cativeiro ou que mesmo haviam nascido livres, eles começaram a se empenhar para retirar do cativeiro aqueles que ainda estavam em escravidão e, em grande medida, também começaram a criar associações, clubes, agremiações que foram se responsabilizando cada vez mais por oferecer instrução, ensinar a ler, a escrever, ensinar a história do Brasil e a sua própria história nessas agremiações, que às vezes eram também as mesmas agremiações onde se realizava baile, onde se realizava festa, era também o mesmo espaço onde se realizava o ensino e a instrução. Então a gente tem lá, desde já do final do século XIX e no início do século XX, um empenho muito grande da população negra no Brasil em garantir o ensino para os seus próprios semelhantes. E isso foi uma reivindicação muito forte das populações negras após a abolição da escravidão. Durante muito tempo se pensou que a abolição da escravidão havia sido uma concessão da princesa Isabel, um grande presente que a princesa Isabel deu de presente, uma dádiva para a população negra brasileira. E esses estudos mais recentes têm mostrado para a gente que, na verdade, os negros se rebelaram, os negros desgastaram o domínio senhorial das mais diversas formas. Não apenas fugindo e formando quilombos, mas também na resistência cotidiana e, em grande medida, também negociando com seus senhores margens de liberdade no interior do cativeiro. Pois essa história, ela não foi contada apenas pelos historiadores, acadêmicos, os intelectuais do mundo, das instituições de ensino superior. Ela também foi contada por uma série de jornais elaborados por pessoas negras. Lá no início do século XX se falava em pessoas de cor, homens de cor, mulheres de cor. Homens e mulheres de cor, lá na primeira metade do século XX, fundaram jornais e que faziam essa leitura a respeito da sua própria história, justamente se voltando em grande medida para figuras, personagens que haviam sido importantes no processo de construção da liberdade e que não receberam a devida atenção dos estudos sobre a história brasileira. De quem é que eu estou falando? Estou falando de Machado de Assis, estou falando de Luiz Gama, estou falando, enfim, de José do Patrocínio, estou falando, enfim, de uma série de personagens que se empenharam e ajudaram a construir a liberdade no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. E essas pessoas, elas nem sempre receberam a devida atenção no ensino escolar ou mesmo na academia. E essas agremiações, então, elas se responsabilizaram para ensinar a respeito dessas mesmas pessoas. Então, a gente está falando aqui de educação para as relações étnico-raciais, em grande medida, ela é contar para a população brasileira a história desses personagens, desses homens negros, dessas mulheres negras, como, por exemplo, a tia Ciata, e diversas outras mulheres que se empenharam no processo de construção da liberdade, mesmo depois do cativeiro. Porque a gente sabe que o fim da escravidão aconteceu, mas as condições de vida da população negra no pós-abolição era muito difícil. Basicamente, o que acontecia nesse período pós-abolição? Aqueles que eram os antigos senhores se tornaram os novos patrões, e eles tentavam conservar, em tempos de liberdade, as antigas formas de dominação. Mas como a população negra brasileira não era exatamente um mero objeto de intervenção dos patrões e dos ex-senhores, essa população se organizava e continuou resistindo à dominação mesmo após o fim da escravidão. Então a gente tem uma série de clubes e de sociedades organizadas, inclusive aqui em Porto Alegre, uma das mais antigas do Brasil, que é justamente a Sociedade Floresta Aurora, que em grande medida foi também responsável por reivindicar direitos de cidadania para a população gaúcha e para a população porto-alegrense, população negra porto-alegrense, e também ofereceu instrução para os seus associados. Eu estou aqui mencionando uma agremiação, mas a maioria das pessoas, dos porto-alegrenses, não sabe que na década de 1890 e no início do século XX, aqui em Porto Alegre, a gente tinha cerca de 30 agremiações negras, reivindicando direitos de cidadania para a população negra e oferecendo instrução para os seus associados. Sempre se imagina
que essas agremiações elas eram responsáveis por fazer bailes, que elas eram responsáveis por organizar o calendário festivo, as festas religiosas, né? Essa dimensão cultural todo mundo já ouviu falar em algum momento. O que pouca gente sabe é que essas agremiações cumpriam funções políticas, elas reivindicavam direitos de cidadania, né? E um dos direitos de cidadania que essa população reivindicava era justamente a instrução. Então eu estou falando de agremiações que algumas delas chegaram até os nossos dias, né? Mencionei a Sociedade Floresta Aurora, mas aqui em Porto Alegre a gente tem também a Sociedade Satélite Prontidão, que hoje é uma agremiação, mas que no passado eram duas, que se fundiram para somar esforços na reivindicação dos direitos. Como que tudo isso se vincula, então, com o que a gente chama de educar para as relações étnico-raciais, né? É ensinar, então, mostrar para a população brasileira, não apenas a população negra, mas também para a população branca, para que eles conheçam esse histórico de empenho da população negra em reivindicar instrução e acesso ao ensino. Não é, então, um raio que cai de um céu azul quando a gente chega na segunda metade do século XX, né, e os movimentos negros organizados no Brasil começam a reivindicar acesso ao ensino superior. Porque ao longo de todo o século XX a população negra reivindicou instrução. Fazia sentido, então, que na segunda metade do século XX passasse a reivindicar também acesso ao ensino superior. Convém lembrar que antes da política educacional de cotas, por exemplo, tanto para acesso no ensino superior quanto para acesso ao serviço público, né, nas universidades brasileiras, o percentual de professores negros era de apenas 2%, quando a população negra no Brasil é mais de 50%. Né? Então a gente tem uma discrepância entre o percentual de negros presente na sociedade brasileira e o percentual de negros no serviço público e no ensino superior. Esse é um dos principais motivos pelos quais as cotas sociais, né, para acesso ao ensino superior, elas são absolutamente necessárias, né? E essa política pública no campo educacional, ela se vincula, né, então, a isso que a gente chama de educação para as relações étnico-raciais, que não é somente contar a história dos negros, né? Isso implica também formar professores com uma formação adequada, professores capazes de abordar as temáticas étnico-raciais em sala de aula, né, seja nas séries iniciais, seja nas séries finais, de uma maneira adequada para não reproduzir significados depreciativos, preconceitos, enfim, não reproduzir o racismo na instituição escolar, né. Tudo isso, então, é o que a gente chama de educação para as relações étnico-raciais. O último ponto que eu gostaria de destacar para completar o que seria a educação para as relações étnico-raciais, e que também tem a ver com novos estudos que têm surgido no Brasil, é a gente começar a perceber que quando a gente fala de relações étnico-raciais, a gente está falando de grupos étnico-raciais que se relacionam uns com os outros por meio de critérios étnicos e raciais. Durante muito tempo se falou na história dos negros no Brasil, e sempre se pensou que a raça se aplicava somente aos negros, né? De fato, a raça ela orientou práticas muito prejudiciais à população negra, né? Durante muito tempo se chamava de preconceito de cor, hoje a gente chama de racismo. Mas o que a gente não estudou até hoje no campo das relações étnico-raciais é justamente o lugar ocupado pelos brancos nesse campo de relações. E mais recentemente a gente tem os movimentos negros no Brasil insistindo com grande qualidade, inclusive, com diversos intelectuais negros reivindicando, um deles é sem dúvida Lourenço da Conceição Cardoso, e tivemos já na primeira metade do século XX Guerreiro Ramos problematizando o que significava ser branco no Brasil. Então, a gente já tem aí há algum tempo algumas reivindicações que têm tentado olhar também para o que significa ser branco no Brasil e tentando problematizar, afinal de contas, por que os brancos têm uma mobilidade social muito maior do que os negros, por que os brancos recebem salários maiores do que os negros, por que os brancos têm acesso aos postos de comando enquanto os negros não têm. Então, quando a gente fala de educar para as relações étnico-raciais, implica reconhecer todos os grupos sociais que estão estabelecendo relações na sociedade brasileira. Implica reconhecer
o lugar dos brancos, o lugar dos negros e, inclusive, o lugar dos indígenas, que durante muito tempo também tiveram uma história invisibilizada no interior da história da nação. Então, quando a gente fala de educar para as relações étnico-raciais, isso implica conhecer um pouco da história daqueles grupos que tiveram sua história invisibilizada, mas também conhecer as razões pelas quais os dominadores brancos se mantiveram no poder durante tanto tempo. Este programa foi realizado com suporte técnico da Coordenação de Música da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Em breve, lançaremos o 4º e último episódio desta temporada, com o tema Pessoa com Deficiência e Acessibilidade. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui.